Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre as alterações no corpo da mulher, quais as alterações físicas, psicológicas e emocionais que acontecem com a gestante. Vamos falar um pouquinho sobre como esse desenvolvimento físico acaba afetando aí em algumas áreas as mamães, as gestantes. Vou trazer algumas informações para que a gente fique alerta, para que a gente conheça, saiba identificar se tem alguma coisa que está diferente daquilo que é esperado para uma gestação saudável. E claro que com alguma das dúvidas que a gente tiver e buscar o auxílio obstétrico, né? Então, auxílio com o médico ou a médica. Mas quando a gente já vai sabendo ou entendendo mais ou menos o que está se passando com a gente, fica mais fácil da gente conversar com as médicas e os médicos aqui, principalmente aqui no Japão, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre alterações no corpo da mulher gestante. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou pedir para vocês me derem só um ok se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Eu vou compartilhar a live aqui para que ela possa chegar aí a um número bom de pessoas, para que, né, às vezes tem uma gravidinha aí, uma mãezinha de primeira viagem, que não sabe direito o que está acontecendo, por que está sentindo uma coisa ou outra. Então é importante aí a gente compartilhar, né, para que possa chegar aí no número bom de pessoas, tá? Então vamos lá. Boa noite para todos. Eu vou me apresentar antes de mais nada, né? Meu nome é Viviane, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infantil. Atuo aqui no Japão há 6 anos com atendimento a crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção, problemas com memória, com foco, organização e rotina, enfim. Trabalho com a área aí do neurodesenvolvimento. Então, questões ligadas à cognição, à inteligência, né, a dificuldades e atrasos, eu atendo aqui no Japão, tá? E hoje, né, quinzenalmente eu venho no Portal Mie, quero agradecer ao Portal Mie pelo espaço. Esse ano estamos indo para o 6º ano de lives no Portal Mie. Muito obrigada, é um prazer fazer parte da família Portal Mie por tanto tempo assim, né? E venho aqui quinzenalmente trazer notícias e informações da neurociências, do neurodesenvolvimento para a comunidade brasileira aqui. Bom, eu sou daqui da região de Aichi e nesses anos todos tenho trabalhado com crianças, adolescentes e adultos nessas questões sobre desenvolvimento. Quando a gente fala de neurodesenvolvimento, a gente trabalha com desenvolvimento cerebral, vamos dizer assim. Então, toda a parte de neurotransmissores, de hormônios, de habilidades cognitivas, tudo isso faz parte do desenvolvimento humano, né, e do desenvolvimento neuronal. Hoje, especificamente, já fiz uma live na semana anterior falando sobre hormônios, né? O que os hormônios na gestação trazem de diferente para a mulher, né? Então, o que essa grávida sente aí em relação a essa baguncinha em relação aos hormônios? Então, hormônio que aumenta demais, hormônio que diminui, e como que isso se dá ali no desenvolvimento dessa gestação? O que ele demais também, às vezes, acaba podendo provocar para o desenvolvimento saudável do feto e do bebê. Isso vocês têm aí na live da quinzena passada, falando sobre hormônios na gestação. E hoje, vamos falar dessas alterações. Então, quando a gente fala sobre a alteração na gestação, a primeira coisa que vem é a questão
do aumento de peso, né? Ai, meus pés estão inchados, minhas mãos estão inchadas, eu tô tendo muito aumento de peso. Aqui a gente sabe que a medicina é bem Ikibishi, elas são bem difíceis assim nessa relação, né, do peso, né? As médicas prestam bastante atenção, não que nos outros países não sejam, mas aqui no Japão a gente tem bastante essa questão, principalmente pela diferença estrutural entre as asiáticas e, por exemplo, as latinas, né, ou as americanas, que a gente tem sim um corpo diferente, um formato diferente, temos uma probabilidade de ter um ganho de peso maior, né? As japonesas têm também esse ganho de peso, em torno de 1 quilo elas ganham, né, de peso durante a gestação, 1 quilo por mês. E para nós, né, latinos, já é um pouco mais difícil, até pela questão alimentar também, que a gente tem os nossos desejos e vontades, vamos dizer assim, de coisas geralmente que são mais calóricas, né? De alimentos que são mais pesados. Mas aí a gente tem uma justificativa também, claro, que é a questão do nosso corpo exigir mais, né? Claro que a nossa alimentação é diferenciada, porque também os nossos costumes são outro e o nosso corpo também é preparado de maneira diferente. Então, essa comparação entre a gestação dos asiáticos e a gestação dos latinos deixa a gente um pouco confusa, um pouco perdida, né? Alguns médicos acabam ficando um pouco, né, mais que bichinho, assim, mais bravos em relação a ganho de peso, por exemplo, porque eles seguem sempre um padrão, né? A gente sabe que a medicina japonesa aqui segue sempre um padrão. Oi, gente, boa noite. Pessoal que tá chegando, seja bem-vindo. Boa noite a galera que tá aí no Brasil. Bom dia, pessoal do Japão. Boa noite, pessoal do Japão. Já comecei aqui falando sobre as alterações no corpo. Uma delas é a questão de peso mesmo, do ganho de peso, que é diferente do padrão asiático. A questão médica, né? Porque que os médicos exigem, né? E ficam tanto no nosso pé, vamos dizer assim, em relação a ganho de peso, porque ele vai nos trazer realmente algumas outras questões que para eles não lidam direto, né, com as japonesas. Isso é um pouco diferente no caso das latinas, né, e das americanas e europeias, enfim, que a gente tem um desenvolvimento de corpo diferente, né, massa óssea, musculatura, enfim. E a gente acaba tendo essas diferenças também. Então aqui a gente conta com essa leve pressão médica, né, obstétrica, em relação ao nosso controle de peso, que eles pedem sim para que a gente faça um acompanhamento e que por vezes eles indicam, né, uma dieta muito forte, vamos dizer assim, para que a gente consiga chegar até o final da gestação da maneira com que eles acreditam que é a melhor, né, para o desenvolvimento daquele bebê e a gestação tranquila da mãe. Então, uma das alterações físicas que a gente tem muito forte, sim, é o ganho de peso, é o inchaço de pé, inchaço de mão, que também nos traz outras consequências, né? Que vem aí de outras coisas também. Então, se eu tô com o pé muito inchado, se eu tô com as minhas articulações muito inchadas, eu tenho muita dor, os meus movimentos ficam mais restritos, né? Eu tenho dificuldade ali, de repente, de uma locomoção. Então, todas essas questões físicas, elas me trazem umas questões emocionais e psicológicas também. Por quê? Porque a mãe se sente mais incapaz, né? Ela sente muita dificuldade em realizar algumas tarefas e aí o sentimento de incapacidade aparece. Ela já está com esse turbilhão de hormônios, ela já está com essas alterações em todas as suas áreas. Então, altera a pele, altera a questão sanguínea, a questão cardíaca, altera o humor, a gente tem a questão de náuseas, vômitos, a nossa pressão sanguínea, né? A pressão arterial muda. Então, assim, já tem um mundo de alterações físicas que sim, que acontecem
tanto, né, internas, dos nossos órgãos internos, quanto as nossas mudanças externas, então da melasma, a gente tem alteração de pele, por exemplo, nas mulheres gestantes, algumas, tá? Tem aquela marca mais marronzinha no rosto, ou na testa, né? Fica aquelas manchinhas. O pessoal fala que mancha de gravidez, né? Que depois passa, mas fica as manchinhas. Ou aquela linha, né? Aquela linha negra que a gente chama, que é a linha da barriga, que ela vem assim do abdômen, ela passa pelo umbigo e ela chega até a nossa parte pélvica, assim, né? Aquilo ali também é uma alteração. Por quê? Durante a gestação é produzido muito mais melasmas, né? Então a nossa melanina tá ali a 1000 e aí ela vem né, na pele, né? A gente apresenta essas alterações na pele. São todas as mães, todas as gestantes? Não, tá? Geralmente para quem tem já uma predisposição muito maior de produzir mais melasma durante a gestação. E aí realmente acontece essas alterações aí na nossa pele, tá? E aí também, né, conforme a gestação vai passando, a gente tem as questões das estrias, as estrias rosadas, que são aquelas que começam a aparecer ou na lateral do corpo, ou já mais pro centro, perto no umbigo da barriga. E aí é onde começa, devido o crescimento do útero, né? Ele tem aquele boom assim, e aí realmente acontecem delas aparecerem. Então a gente tem o crescimento das estrias, aumenta demais, né? Nosso abdômen acaba esticando muito e aí acaba trazendo essas questões das estrias, enfim. Que a gente fala que são as marcas da gravidez, né? São sinais ali de que aquele corpo, né, aquela mulher, aquela mãe, ela gerou uma vida, ela teve um processo de gestação. Então, é comum da gente encontrar, tanto na questão de pele, com os melasmas, com as manchinhas, né, quanto a questão da estria também, ok? E aí sim, existem alguns óleos que a gente pode estar passando para estar diminuindo, a hidratação é importante, tá? Mas assim, não tem muito o que a gente fazer, porque é essa distensão, né? Essa dilatação do útero que cresce muito rápido num espaço curto de tempo, né? Então dá aquele crescimento bem forte a partir do segundo, indo para o terceiro trimestre, que é onde a falar barriguinha de grávida, né? Realmente ele tem um crescimento ali muito maior. E aí a pele não acompanha. Pela pele não acompanhar, existe esse rompimento e o surgimento das estrias, tá? Que também é um processo, faz parte. Algumas mamães não têm, outras têm muito pouco, né? E algumas mamães são acometidas aí de uma maneira mais forte, tá? Outra alteração que é importante a gente ficar atenta durante a gestação e o corpo dessa mamãe. Quando a gente começa a ter algumas questões de infecção, então o nosso trato urinário lá começa a apresentar algumas infecções. São as infecções vaginais que durante a gestação algumas ficam mais presentes, mais evidentes, vamos dizer assim, tá? E aí elas também acabam dificultando o dia a dia dessa mãe, porque ela acaba tendo um desconforto físico muito grande, né? E pra gente trabalhar, pra gente estudar, pra gente dar conta, né, das nossas coisas de casa, enfim, fica mais complicado quando a gente tá se sentindo desconfortável, quando a gente tem alguma coisa aí que tá tirando ali o nosso sossego. E as infecções vaginais são uma delas, né? Então, a candidíase, o que eles chamam de vou ler, tá, gente? Vai ser difícil. Tricomoníase, que é uma questão de fungos, é a candidíase que a gente conhece e ela fica mais presente durante o processo gestacional, tá? Então, a gente tem que estar atenta a essa questão das infecções vaginais e a questão de infecção urinária. Por quê? Para não ter uma pedra nos rins. Porque a mulher gestante, o uso de medicamento, ele é extremamente restrito, tá? Por quê? Por questões neuronais, tá? Questões de desenvolvimento físico desse feto e questões de desenvolvimento neuronal desse feto, desse bebê. Então, a gente tem sim grandes ressalvas
em relação a medicamentos na gestação, tá? E aí, se a gente entra num quadro de uma pedra nos rins ou alguma infecção mais séria, a gente, para combater esse tipo de infecção, o uso de antibióticos é necessário, né? E eles não são recomendados para gestante, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então tá lá, fez os exames de rotina, né? Vai fazer o pré-natal, toda gestante tem o seu Bostechô, né? Que é a caderneta, aqui no Japão, a nossa caderneta de acompanhamento mensal do bebê e da mãe. Então você vai lá, você mede a sua pressão, você faz os seus exames de urina, faz os seus exames de sangue e faz o acompanhamento do seu desenvolvimento mês a mês da sua gestação, como é que ele tá. Mas pro final do terceiro trimestre, então a partir aí do sexto, sétimo mês até o nono mês, essas visitas, essas consultas, né, ao hospital começam a ser mais frequentes, justamente para acompanhar essa fase final de gestação, que também requer bastante atenção, tá? Para quê? Para acompanhar, por exemplo, de repente, o desenvolvimento de uma diabetes gestacional. O que é diabetes gestacional? É uma diabetes comum, a questão da insulina, tá? Porém, ela aparece durante a gestação. E a mulher, por exemplo, nunca teve nenhum quadro, nunca teve nenhum... nunca apresentou, né, questão de insuficiência de fabricação de insulina, e de repente, na gestação, ela desenvolve, né, a diabetes gestacional, ela acaba trazendo aí um quadro que precisa, sim, de uma orientação clínica muito maior, né, de uma orientação médica muito mais frequente. Então, a gente tem que sempre ficar atenta na questão dos exames, porque é eles que vão dizer a gente ali se tem alguma coisa nesse sentido, né, de diabetes ou não. E a gente tem também outro fator que precisa a gente tomar muito cuidado e acompanhar, que é a pré-eclâmpsia, tá? O que é a pré-eclâmpsia? É a pressão, né, a pressão da gestante, que acaba tendo alteração ou não. Tem mulheres que desenvolvem a pré-eclâmpsia, tem mulheres que não desenvolvem, ou tem só a questão da pressão alta, ou tem a questão da convulsão mesmo, que é a eclâmpsia em si, tá? E aí, acaba tendo dificuldades em conseguir desenvolver essa gestação de uma maneira tranquila, tá? Porque a mulher vai requerer aí um acompanhamento médico, um acompanhamento clínico muito maior. Então, aqui no Japão, tem as cadernetas, além da caderneta da mamãe, né? Tem a caderneta lá, onde a gente tem que ficar anotando diariamente como é que estava essa pressão. Então, ao eu acordar, eu afiro essa pressão e antes de dormir, eu afiro essa pressão de novo. E aí a médica consegue saber no mês, né, como que foi as mudanças, quais foram as alterações, né, dessa pressão, e em que momento do dia, né, ela aconteceu, ou que dia da semana ela teve maiores mudanças, tá? Então, a gente, além de ter o Bostechô, a gente acaba tendo essa caderneta aí em específico para anotar essas alterações da nossa pressão, tá? Então, tem que tomar muito cuidado também com a pré-eclâmpsia, principalmente a partir da 20ª semana de gestação. E aí, os nossos cuidados desde sempre, né? Desde o momento da concepção, quando a gente soube ali que a gente tá grávida, até então, eles vão se redobrando, tá? Náuseas e vômitos, outras coisas muito frequentes que altera bastante o corpo e o humor dessa gestante. Porque uma pessoa que não consegue parar com nada no estômago, uma pessoa que o tempo todo sente aquela ânsia, aquela náusea, aquele mal-estar, porque sim, vem um mal-estar muito forte, né? E aquilo se torna cotidiano, diário, e a mãe não consegue parar ali com o alimento no estômago. Mãe mal nutrida, bebê mal nutrido, tá? Então, é sim de extrema importância que acompanhe. Se tá vendo que tá vomitando muito, que não tá conseguindo segurar os nutrientes no corpo, precisa ir ao médico, tá? Precisa estar junto, saber o que tá acontecendo, fazer uma investigação,
Porque existe uma doença, né, que denomina essas. Só que isso é só quando é muito, tá, gente? Muito vômito, muita náusea, é muito mal-estar, assim, de realmente a mãezinha perde peso, o bebê não consegue se desenvolver, né, na ganho de peso, no ganho de peso e de tamanho certo para aquela idade gestacional, vê que tá tendo aí anemia, outras dificuldades que estão surgindo devido a esse vômito e essa ânsia constante. Tem casos que sim, que as mães precisam chegar a ficar internadas, né? E aí não tem muito o que fazer, tem que ficar mesmo para recuperar o peso e principalmente para conseguir ali ter a sua fonte de energia, né? A sua fonte de alimento, seja através de soro ou a medicação específica, né? O que os médicos vão preparar ali. E aí há esse desconforto de azia e vômito chamado de hiperemese gravídica, que é, sim, acaba sendo uma doença. Então a pessoa fala assim, mas gravidez não é doença. Não, não é, né? Às vezes, por vezes, temos uma indisposição muito forte e temos alguns sintomas que, sim, podem caracterizar, por exemplo, uma diabetes gestacional, uma pré-eclâmpsia, a questão da hiperemese gravídica, que também né, tem que ser tratada, então acaba sendo também uma doença. Então a gente precisa ficar muito atenta a essas alterações para procurar entender o que pode ser normal, o que pode ser considerado normal dessa gestação e dessas mudanças e o que a gente precisa de maiores atenção, tá? Então, náusea, vômito persistente, indisposição em excesso, a gente precisa correr para ver o que está acontecendo, tá? Parte de infecção vaginal, infecção urinária, desconforto, né, na região pélvica. Então, assim, sinto muitas dores, sinto cãibra, tive sangramento, né, fui lá no banheiro, fui me higienizar, pronto, saiu um sangue ali, eu tô grávida, preciso ficar atenta a esses sinais e buscar auxílio médico para saber o que tá acontecendo. Porque de repente pode estar ali num quadro de descolamento de placenta, né? Quando a placenta dá uma mexida ali, vamos dizer, e ela dá uma descoladinha ali, e aí causa o sangramento, tá? Então a gente precisa ver se essa placenta baixou muito, se esse descolamento é muito forte, se essa gestante vai precisar entrar em repouso absoluto ou não, né? Então ali tudo precisa ser verificado, tá? Às vezes tem ruptura dessa placenta, então já tive casos de mamães que tiveram que fazer, né, que costurar porque o útero abriu, né? E aí fizeram uma pequena cirurgia para costurar, para poder manter o bebê lá dentro protegido, saudável e se desenvolvendo. Então tem muitas questões que a gente talvez ache que não tem muitos problemas, mas que na hora do parto a gente tem muita intercorrência, né? Essa criança acaba tendo ali dificuldades no momento de nascer e pós-parto. E aí, de repente, são coisas que poderiam ter sido, como a gente pode falar, evitadas, né? São coisas que poderiam ter sido evitadas e que às vezes a gente fala, não, é normal, deixa, é assim mesmo, né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas questões da infecção vaginal e a infecção renal também, tá? Para que ela não se agrave. Então, quando a gente faz os exames lá de urina, que praticamente todos os meses a gente tem que fazer, eles fazem um acompanhamento das proteínas dessa urina. Se ela tá de mais, se ela tá de menos, se ela tá mais ou menos, e a ausência ou a presença desses cristais, tá? Se esses cristais estão presentes e a gente não consegue, através de uma alimentação adequada, através de redução de sal, por exemplo, a gente não consegue equilibrar as proteínas presentes na urina, esse cristal pode vir, né, a se fortificar e acabar se desenvolvendo aí como uma pedra e a gente ter os problemas para filtrar aí nos rins. E aí a gente necessita de internação, enfim, né? E todo o quadro clínico mais forte durante a gestação exige muito, muito mais cuidado, tá bom?
As mamas. O que acontece também com o seio da gestante, tá? Ele vai começar a produzir leite. A gente falou sobre os hormônios, né? Para a produção do leite na nossa live da quinzena passada. E sim, a gente tem aí uma alteração física, né? Que é o aumento das mamas, devido à produção de leite. Então, o organismo já vai começando, as glândulas mamárias já vão começando a se preparar para a produção do leite. E aí, essa produção do leite, ela vai acontecendo durante os meses, né, os nossos trimestres da gestação. E aí, lá pro finalzinho, começa, né, em algumas mamães, já sentirem, já perceberem a presença daquele líquidozinho mais forte, a gente chama de colostro, né? Que é onde ali começa ao surgimento do leite materno mesmo. Tá? Então, assim, eu dou colostro, não dou? É muita mãezinha que tem dúvida. Os médicos orientam que sim, tá? Lembrando que todo o desenvolvimento clínico, ele depende de um bom preparo, então de um bom profissional, de uma boa preocupação por parte desses pais, tá? Para esse bebê ter o seu desenvolvimento adequado intrauterino, né? E aí perguntam, o que acha? Dá, não dá? Os médicos recomendam que sim, porque dizem que nesse colostro, nessa parte, ele é bem completo de vitaminas, né? De nutrientes necessários para o bebê. Então, não há nenhuma restrição. Tem mãe que fala, eu tenho que tirar primeiro, para depois vir o leite ou dar o leite normal. Tá? Na medicina, não tem nada que diga que não. Que primeiro teria que tirar para depois dar. Então, já aconselhável, já disse já fazer sim, inclusive com colostro, não tem problema nenhum, tá? Outra alteração importante, tem várias, gente, mas eu vou trazer algumas para vocês. Outra alteração que é importante a gente ficar de olho, tá? É a nossa alteração cardíaca. Claro que ela vai levar para eclâmpsia, pressão alta e tal. Mas antes disso, a alteração cardíaca, pressão sanguínea no nosso corpo, né? Quando o nosso corpo tá num estresse, por exemplo, muito forte, é liberada uma quantidade de hormônios e ele faz ali a gente se regular, e se a gente desregular e regular ao mesmo tempo, né? A gente vai tentando ali manter o nosso funcionamento do corpo em ordem. Na gestação isso acontece também. E um pouco pior, porque o coração começa a bombar até 50% a mais do que a não grávida. Então você imagina, o teu corpo, teu organismo dá conta de bombear todo o teu sangue, e durante a gestação, tudo que ele faz, mais 50% a mais. Então, assim, o cansaço, a fadiga, a falta de motivação, de interesse por fazer as coisas. Por quê? Porque você gasta muito mais energia para se manter viva, né? Bombando seu coração e o bebê. E aí isso te traz não uma desmotivação, mas assim, você fica um pouquinho menos com aquela animação e aquela agitação para poder fazer as coisas, tá? Por quê? Porque o teu corpo está sofrendo aí alterações seríssimas para conseguir manter a qualidade de vida sua, né, da gestante, e do bebê. Então, sim, a gente precisa ficar atento na nossa qualidade. Então, assim, tem mães que fazem exercícios, tem mães que correm, mães que andam, mães que fazem exercício de bola, na bola de pilates, enfim. Quando você tá fazendo, você tá sentindo que tá tudo tranquilo e é recomendável pelo médico, ok. Quando você tá sentindo que já tá dando um pouco de dificuldade, é bom avisar o médico e ver qual é a reorientação que ele vai te dar. Porque, sim, tá? É normal a gente sentir essa... É como se a gente baixasse um pouco a energia, sabe? A gente vem naquele pique de não gravidez, de repente a gente tá grávida. Nós temos algumas outras prioridades, sim, não tem jeito, né? A gente tá criando órgãos, né? Estamos desenvolvendo ali um ser humano, estamos dentro de um processo de criação.
E isso vai demandar, né? Ele pede muita energia da gente, pede muita atenção. E aí isso às vezes não, altera não só físico, mas o meu emocional e o meu psicológico, né? Então, a gente tem a questão da depressão, a gente tem a questão da ansiedade, porque a gente quer fazer as coisas e às vezes não tem fôlego, às vezes não tem ânimo, né? Não tem disposição para conseguir fazer tudo aquilo que a gente fazia antes da gestação e dava super conta, né? E hoje a gente acaba ficando um pouco mais restrita por conta de todas essas alterações que existem aí no corpo da mulher durante o processo de gestação. Então a gente tem que sim ficar um pouquinho atenta nesse sentido, olhar quais as principais alterações que está acontecendo no meu corpo, o que mais de difícil eu tô sentindo, né? É a questão respiratória, que também diminui, dificulta bastante. Então, a gente tem, aí sim, o bebê vai crescendo, ele vai pressionando alguns dos órgãos, os órgãos vão se reorganizando dentro desse corpo para conseguir dar espaço, né, para o desenvolvimento desse bebê. E aí a gente vai passando por essas alterações internas também, né? Então, pernas, braços, articulações, dores de cabeça, as náuseas, as doenças, né? Pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, a hiperemese e todas as outras também que a gente precisa ficar atenta para que, se elas vierem, né? Se não são todas as mamães que têm, né? Se elas vierem a se desenvolver durante esse processo gestacional, como é que a gente pode se preparar, né? Como é que a gente pode cuidar de tudo isso durante mesmo a gestação ou após mesmo o parto, tá? Então é importante que a gente conheça, porque assim como as alterações neuronais, quando a gente conhece, por exemplo, o que é um transtorno do desenvolvimento, o que é um distúrbio do desenvolvimento, a gente consegue saber o que, a gente consegue lidar com essas questões de uma maneira mais fácil. As alterações hormonais mesmo e de corpo durante a gestação é a mesma coisa. Quando a gente conhece o funcionamento desse corpo, quando a gente conhece o que pode estar acontecendo com a gente fica mais calma, a gente se preocupa menos, a gente sente menos ansiedade e isso atrapalha bastante o desenvolvimento da gestação. Mãe muito ansiosa, mãe, óbvio, né, com um quadro depressivo anterior à gestação, uso de medicamento, tudo isso faz com que esse processo gestacional fique mais difícil para as mãezinhas que já têm, né, essas questões anteriores ou que estão passando e foram, né, desenvolvidas durante a gestação. Então é importante, né, a gente conhecer, a gente saber, para a gente saber lidar com elas. E a gente vai continuar com a nossa live, com as nossas lives, falando sobre gestação. As próximas lives quinzenais a gente vai abordar aí algumas outras mudanças e alterações no corpo da mamãe, na gestação em si, para a gente conhecer um pouquinho e ficar mais calma e passar por esse processo tão maravilhoso de maneira mais tranquila, certo? Obrigada por estar me pela oportunidade, agradeço a vocês, pedir para compartilhar a live para chegar aí num número bacana de pessoas e na próxima quinzena volto aqui para falar um pouco mais sobre neurodesenvolvimento, desenvolvimento fetal, gestacional para vocês. Um grande abraço e até a próxima!